As views não importam tanto quando a gente tá começando e eu quero te dizer o porquê e te dizer algumas métricas que vão te mostrar melhor o teu crescimento agora no início. Mas eu quero views, por que eu não posso querer views? Esse não é o problema. A questão é que se tu estiver olhando só pra isso, talvez tu fique desmotivado a continuar. E aí, tu não só não vai conseguir teus views, como tu vai acabar desistindo do teu sonho. Então eu quero te mostrar ali no Analytics algumas métricas que vão te ajudar melhor do que a contagem de views. E também outras coisas que estão fora do Analytics que a gente precisa observar para ver se a gente tá pelo menos no caminho certo. E para te ajudar a entender, eu separei em 3 tópicos principais, porque afinal de contas é isso que os youtubers fazem, né? Eles fazem listas de 3, 5, 10 motivos, razões, não é? Eu acho que é, né? É isso que a gente faz aqui no YouTube. Então lá vai 3 tópicos para tu observar o teu crescimento. E a primeira delas é base sólida. Com o conteúdo que tu tá produzindo, tu não tá conseguindo views, mas será que tu tá conseguindo agradar quem chega? Tu tá conseguindo manter as pessoas no teu canal? Quando tu lança um novo vídeo, tu perde inscritos ou tu ganha inscritos? Fazendo um adendo aqui, voltando como editor agora, que eu esqueci de comentar ali no vídeo principal, que é o seguinte. Quando tu coloca ali no Analytics geral do teu canal, tu vai ter a aba público e conteúdo. No público, tu consegue ver se o público que tá assistindo o teu vídeo são os que são recorrentes, se é um público novo, se só pessoas mais novas veem, se quem já te segue não te vê, se as pessoas não estão voltando no teu canal. E tu também consegue ver na parte de conteúdo quais conteúdos estão sendo mais assistidos, quais têm a melhor introdução, quanto tempo as pessoas estão ficando, tu consegue ter uma ideia ali onde que tu vê esses dados que eu tô mencionando, tá? Eu esqueci de falar ali na hora. As pessoas que assistem, as poucas pessoas que assistem, elas curtem o teu vídeo? Elas ficam no vídeo, elas assistem isso? São métricas que a gente precisa cuidar primeiro. Se as pessoas que estão assistindo, pelo menos estão gostando. Porque talvez o teu erro seja na capa, seja no título, mas o conteúdo já tá bom. Então vai ser um pequeno ajuste que tu precisa fazer. Agora, se tudo não tá contribuindo, o engajamento tá ruim, as pessoas estão saindo muito cedo, aí tu tem um problema maior. Então tu consegue usar isso de métrica pra ver se tu tá evoluindo, pelo menos. E no Analytics geral, não nas análises do vídeo, mas na análise geral do canal. Quando tu entra ali, tu consegue analisar que ao longo dos meses as tuas views foram aumentando a média. Então hoje tu reclama que teus vídeos têm 400 views, tem 500 views, é pouca coisa. Mas alguns meses atrás, quando tu começou a fazer, a média de views era 10. Então, por menor que seja a quantidade de views, eles estão subindo. E falando em views, eu acho que aqui é um bom momento pra gente dizer o porquê que eles não importam. Quando a gente tá começando, tem muita coisa que a gente precisa analisar. Se tu é um cracudo de YouTube, se tu sempre assistiu o YouTube, tu consegue ver, mas tu não consegue dar um nome pra aquilo, pra aquela vibe de youtuber grande, que faz tu pensar, esse vídeo aqui certamente tem muitas views. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar aos poucos, e que demora pra acontecer. Só que se a gente não presta atenção no caminho que a gente tá percorrendo pra chegar até isso, que a gente às vezes não consegue dar um nome, a gente se frustra muito. Então tu fez o teu melhor na tua thumb. Tu fez tudo que tu precisava, tu estudou um pouco, tu foi lá, melhorou, tirou tanta coisa, tinha muita coisa na tua thumb, tu melhorou ela, tu colocou uma frase certeira, mas ainda não tá sendo o suficiente. E tudo bem, a questão é que tu tá evoluindo. E às vezes a gente menospreza quanta coisa a gente precisa saber pra conseguir ter muita view no YouTube. Então, se tu não tem muita view agora, tudo bem. Não importa, porque tu tá começando. E começar é o mais difícil de tudo. Eu juro. Tu finalmente começar e se empenhar, colocar isso na tua rotina é o mais difícil. Então, se tu já tá nesse caminho, dane-se as views. Outra coisa pra gente prestar muita atenção nesse primeiro tópico é se o teu alcance tá aumentando. Se tu voltar lá nos teus primeiros vídeos, ver qual é que era o alcance deles, quantas vezes o YouTube imprimiu esse vídeo pras pessoas e tiver tipo 500 impressões. E hoje, que tu tá batendo um pouco mais de views, tu percebe que ele tá entregando, isso é essencial, porque significa que tu conseguiu montar o teu canal de forma que o YouTube sabe pra quem entregar. E que ele confia em ti, porque às vezes a gente cai num limbo em que o YouTube não sabe quando que tu vai postar, não sabe se tu vai continuar postando, não sabe se tu tem relevância e não quer nem entregar teus vídeos, que é o que acontece quando tu recém cria um canal, né? Tu criou ontem, a chance dele não entregar pra ninguém é muito alta. Às vezes entrega, às vezes não entrega, depende do que ele acha do teu vídeo ali. E se tu tá conseguindo aumentar esse alcance, tá ótimo, porque se tu ainda não tem cliques, tu vai ajustar essas capas, tu vai ajustar esses títulos e ele já tá entregando, o que vai
aumentar as chances de tu ter clique e as chances de tu ter view. Vai ser uma coisa a menos pra ajustar. E aqui também já vai uma dica extra. Se tu entrar ali no teu Analytics e colocar na aba Inspirações, ele vai gerar por IA alguns assuntos pelas quais tu poderia falar. E eu gosto muito de entrar naquela aba ali pra perceber se ele sabe do que eu tô falando. Porque se eu entro nessa aba de inspirações e vejo que ele tá me sugerindo novos tópicos que não tem nada a ver com o que eu achava que se tratava o meu canal, quer dizer que eu tô passando as informações erradas pro YouTube. Eu preciso melhorar as minhas descrições dos vídeos, eu preciso melhorar as minhas capas, eu preciso usar mais palavras-chave, talvez nos títulos, na descrição do canal, para ele saber do que se trata. Porque uma vez que ele sabe do que se trata, ele consegue enviar para as pessoas que gostam daquele tipo de conteúdo. Então, essa aba é muito legal, não só para tu ter uma inspiração ali, talvez de tu entender, por exemplo, o que o YouTube considera um título bom, porque ele monta ali o título. As thumbs não dá pra levar muito em consideração naquela aba ali, elas são meio toscona, mas os títulos são interessantes, porque ele pega um assunto e ele monta de um jeito que talvez ele ache que seja um bom título. Então, eu acho muito legal ficar analisando essa aba, fica a dica extra aqui. E o segundo tópico que eu não quero ver, que papo de coach, não sei o que, tá? Que é o crescimento pessoal. O que me adianta evoluir se eu não tô conseguindo números? Mas olha só, veja bem, veja se eu consigo mudar a tua cabeça. Porque nesse início é quanto a gente mais precisa lutar contra essa autossabotagem. A gente precisa prestar atenção nesse crescimento pessoal que a gente tem. Porque fazer um canal no YouTube, se tu pensa, nossa, o fulaninho criou ontem aquele canal e já tá bombando, não sei o quê. Ele certamente tem muita experiência. Se ele não tem muita experiência, ele tem dinheiro, ele tem equipe, ele tem designer. Pensa quanta coisa a gente precisa fazer pra manter um canal sozinho. A gente precisa entender de design pra fazer as thumbs. A gente precisa entender de copyright pra fazer a psicologia do clique, não sei o que, montar uma coisa que atraia. A gente precisa fazer roteiro. A gente precisa editar o vídeo, a gente precisa subir o vídeo, e muita coisa. E se tu tá melhorando isso, aos poucos que seja, porque tu nunca trabalhou com isso, não sei o que. Eu, por exemplo, trabalhei minha vida toda com edição de vídeo. E com design também. Então, pra mim, mesmo que eu faça algumas thumbs meio toscas às vezes, porque eu não tenho muito tempo, mas é muito fácil mexer com essas ferramentas. Agora imagina se eu estivesse começando do zero, nunca editei um vídeo, nunca abri o computador, um Premiere, um CapCut, alguma coisa do tipo. Se tu aprendeu a editar o teu vídeo com mais facilidade e aprendeu alguns truques, conseguiu aumentar a dinâmica dele, isso tudo já vale muito. Sem falar o falar pra câmera, que também é outra coisa que eu já comentei em outro vídeo, que é muito difícil. A gente treinar essa comunicação com a câmera é muito esquisito, porque a gente liga a câmera e a chance de tu ficar 5 minutos olhando pro nada, pensando o que tu tá fazendo com a tua vida, é muito grande. E a gente não pode desistir quando isso acontece. Tu precisa ligar essa câmera até esses 5 minutos, virar 2 minutos, virar 1 minuto, ou 30 segundos, tu já começou a falar, já organizou. Tu vai diminuindo o tempo que tu leva pra produzir cada vídeo, o que vai aumentar a tua produção de vídeos. Quando tu conseguir ter uma equação perfeita ali entre o tempo do roteiro, o tempo de gravar, o tempo de editar, tu vai conseguir ter mais calma pra conseguir postar mais. E analisando as outras coisas que eu falei antes, as coisas que eu vou falar depois, tu tá no caminho certo, entende? Então a gente não pode menosprezar isso aqui. Porque se tu acha que todos esses meses ou esses anos que tu esteve postando não valeram de nada porque teu canal não cresce, tu ainda não tem view, tu não tem inscritos, tu nem monetizou ainda, a chance de tu desistir é muito alta. Tu não consegue ver esse crescimento. Então umas coisas que eu faço às vezes quando me bate um desânimo é dar uma pensada, às vezes até escrever mesmo num papel o que eu melhorei nos últimos tempos. Eu consegui fazer intros mais rápidas, eu consegui parar de falar tanto. Porque uma coisa que eu fazia muito no ano passado, por exemplo, era repetir o mesmo tópico várias vezes, falar a mesma frase de vários jeitos diferentes. Às vezes eu ainda faço isso, mas eu já melhorei muito o jeito que eu falo. Muito mesmo. Então tu tem que analisar essas pequenas coisinhas que podem te motivar a ver que tu tá andando sim. Tu só ainda não chegou lá, mas tu tá andando. Assim como o teu roteiro, tua câmera, teu áudio. Poxa, o primeiro vídeo que eu gravei tava muito ruim, mas nesses anos eu consegui comprar um microfone melhor. Eu consegui melhorar o meu celular, eu melhorei o meu cenário, eu fiz alguma coisa pra ir caminhando pra onde eu quero. E é muito bom que a gente faça isso nessa velocidade, porque enquanto tu ainda tem um áudio ruim e uma câmera ruim, um cenário ruim, tu tá treinando a tua comunicação. Porque não adiantaria nada tu ter um áudio bom e um cenário lindo e
e tudo que tu pode imaginar, um editor, não sei o quê, e tu não conseguir escrever o roteiro, entregar o que tu queria pra câmera. Entende? É um crescimento que vai crescendo junto, as coisas vão crescendo juntas, e isso é muito legal. Então tu precisa entender em que parte tu tá, e se tu tá conseguindo fazer essas evoluções, porque se tu não tá conseguindo fazer tudo que eu tô falando agora, talvez seja o caminho de tu ver onde que tu poderia ir melhorando até tu conseguir tuas views. Porque as views, no fim, são o resultado de toda a mudança que a gente fez de capa, de título, de entrega, de intro, de não sei o que, de nicho, blá blá blá. Tudo isso precisa ser ajustado como uma grande engrenagem para que a gente consiga finalmente estabelecer um canal. E existem canais mais simples, canais mais rebuscados, isso não importa, porque cada um deles tem a sua dificuldade. Mesmo que tu vá só gravar um vídeo sem editar falando alguma coisa, tu precisa falar muito melhor do que alguém que edita, por exemplo. Então, tu tem que saber onde tu tá e etc, pra conseguir alinhar essas coisas e conseguir ver onde tu tá evoluindo e onde tu tá pecando. E falando em acertando e pecando, tu tem estudado sobre capa e título? Porque isso é o principal pra tu crescer um canal. As pessoas precisam querer clicar nos teus vídeos. O teu assunto, o teu nicho, como é que tu edita, etc. Não adianta nada tu fazer o vídeo mais lindo do mundo e ninguém clicar nele, porque ninguém vai assistir. Então, uma das primeiras coisas que tu precisa começar a estudar agora já é como fazer capas e títulos melhores. E é um inferno, vou te dizer. É muito difícil. Tu pensa, eu acertei, agora vai. Não vai. Agora vai. Não vai. E demora muito. Mas tu tá melhorando? Tu tá conseguindo melhorar? Tu tá indo atrás? Tu tá fazendo testes? Tu tá fazendo os testes de 3 capas? Tu tá fazendo essas coisas? Se tu tiver fazendo, se tu tiver melhorando, nem que seja só um pouquinho, já tá bom. Tu tem que analisar isso, porque é muito difícil. E não acredita quando tu assistir algum vídeo dizendo que é fácil, que é só tu copiar um gringo, que é só tu fazer igual aquele cara lá. Ó, aquele cara lá fez esse vídeo com essa capa e com esse título, e o dele deu certo. É só tu copiar ele. Não funciona assim. Não funciona assim, muito parecido com o que eu falei nesse vídeo aqui. Ou, né, eu nunca sei onde é. Nesse vídeo aqui. Sobre o porquê que o YouTube não entrega teus vídeos. Tem uma abinha ali no Analytics que explica o porquê que tu faz igual e não dá a mesma quantidade de views. E o terceiro e último tópico, que eu acho que é o principal, depois de tudo isso que eu falei, se a gente analisar cada um dos tópicos que eu te disse, faz um checklist aí e vai vendo o que tu melhorou, o que tu não melhorou, o que tu nunca pensou sobre. Tu já tá no caminho, tu já trilhou o teu caminho. Às vezes a gente cria um canal, a gente pensa assim, tá, eu vou criar um canal sobre o quê? Ah, não sei, eu quero gravar, eu vou começar, vou falar o que vier na minha cabeça. A gente possivelmente vai estar no caminho errado. Tem alguns canais que fazem isso, tem alguns canais que fazem isso, mas eles têm ali outra coisa que é o diferencial deles, ou a pessoa tem uma personalidade muito ímpar, ou ela já é muito experiente com criação de conteúdo, ou ela já é conhecida em outra rede. Tem coisas que a gente não consegue quantificar sobre o conteúdo dos outros, que faz a gente ter uma ideia errada. Então, se tu já tá trilhando teu caminho, tu sabe onde tu quer chegar, sabe onde tu começou e tu sabe onde tu quer chegar. Eu quero criar um canal sobre crescimento pessoal. É a primeira coisa que as pessoas pensam, na verdade. Se tu tem um canal sobre crescimento pessoal, talvez tu devesse pensar o porquê que tu tem um canal sobre isso. Às vezes até trocar de nicho pode nos ajudar a crescer, a desenrolar de uma vez. Mas, se tu tem definido quem é teu público, pra quem tu quer falar, qual o formato que tu quer falar, eu acertei a minha thumb, eu tô começando a ter views, as pessoas estão clicando nos meus vídeos, eu tô melhorando, acertei o formato, agora é só fazer. Eu acertei o formato de gravação, acertei o tempo de gravação. Tudo isso vai trilhando o nosso caminho pra gente criar um arsenal ali de vídeos. A pessoa, quando finalmente estourar o teu canal, tu vai ter tudo ali prontinho, entende? E tu tá montando ele de um jeito que vai chegar onde tu quer. Tu não tá mais perdido. Tu só achou o caminho e tu tá trilhando esse caminho. Acertando um detalhe aqui, um detalhe ali, mas finalmente encontrou uma trilha pra seguir. Isso eu acho que é o principal de tudo. Que é montado justamente com tudo que eu falei antes. Demora, é prática, é tentar e tentar de novo. Porque se tu nunca gravou um vídeo, se tu nunca editou um vídeo, é muito difícil. Vamos admitir, é muito difícil. Mas não tem problema, porque aqui a gente debate sobre como melhorar as coisas, o que eu tô testando, o que eu já testei sobre capas, sobre títulos. E eu quero trazer muitos desses vídeos como esse aqui,
que é uma motivação, assim, pra quem tá começando, entender que não precisa desistir. Ninguém se importa que tu tá falhando, ninguém se importa que teu vídeo deu 10 views. Continua fazendo. Tu tem que ajustar todos os outros detalhezinhos e seguir fazendo. E se eu te ajudei com esse vídeo de alguma forma, por favor, deixa um like, deixa um comentário, deixa alguma coisa. E me diz se tu tem alguma dúvida pra eu comentar num vídeo futuro. Obrigada e até o próximo vídeo.